Sabe aquilo que a gente costuma chamar de gramática errada? E se na verdade for algo muito mais fascinante? E se um aparente erro for na verdade uma solução super inteligente para um problema da própria língua? Vamos mergulhar juntos nesse quebra-cabeça para descobrir o que está por trás disso? Bom, tudo começa com essa frase aqui. Pronto, professora, demoremo, mas cheguemo. À primeira vista, soa diferente do português que a gente aprende na escola, né? Parece aquela coisa que um professor corrigiria na hora. Mas essa frase, ela é a chave de tudo. E é aqui que a investigação começa de verdade. A gente está olhando para um simples erro ou para uma inovação linguística muito, mas muito esperta? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos lá. Vamos começar a montar as peças desse quebra-cabeça, entendendo a origem bem surpreendente dessa frase. Pois é, aquela frase que parece errada é, na verdade, o título de uma pesquisa acadêmica, uma dissertação de mestrado. Isso já diz muita coisa, né? Significa que os linguistas olharam para isso e pensaram: opa, tem algo muito importante acontecendo aqui. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa ir até o local da investigação e conhecer a ciência que ajuda a decifrar esses fenômenos. E a nossa história se passa em Tefé, lá no estado do Amazonas. É um lugar que é um polo regional, que atrai gente de tudo que é canto. Ou seja, um caldeirão cultural e linguístico fascinante. É o cenário perfeito para uma descoberta como essa. A ferramenta que os pesquisadores usam é a sociolinguística. E o que ela faz? Em vez de ficar julgando o que é certo ou errado, a sociolinguística observa como as pessoas realmente usam a língua no seu dia a dia. Ela não está ali para corrigir, mas para entender. E olha, isso aqui não é uma teoria qualquer não. É o resultado de uma pesquisa de mestrado super detalhada feita pela Larissa Mariné Tordulino da Silva, lá da Universidade Federal do Amazonas. Um trabalho sério, com base em dados e entrevistas reais com os moradores de Tefé. Agora, a gente chega na primeira grande revelação. Afinal, como essa forma de falar, que parece errada, funciona na prática? Para entender a genialidade do que acontece em Tefé, primeiro a gente precisa olhar para um probleminha que existe no português padrão, aquele da gramática. Existe uma pequena armadilha, uma ambiguidade. E aqui está a grande sacada. No português padrão, se eu digo nós chegamos, pode ser agora, no presente, ou pode ser ontem, no passado. É ambíguo. Mas na fala de Tefé, esse problema não existe. Nós chegamos é sempre agora. E nós cheguemos é sempre passado. Simples assim. O problema foi resolvido de uma forma muito elegante. Então, o ponto central é este. O que parecia um erro, na verdade, resolve uma confusão na comunicação. É uma forma de deixar a língua mais precisa, mais eficiente para diferenciar os tempos verbais. É uma verdadeira inovação que nasceu da necessidade. Beleza, a lógica da gramática faz todo sentido. Mas a sociolinguística vai além. Ela quer saber quem são as pessoas que criaram e que usam essa solução tão criativa. A investigação agora muda um pouco de foco. Já que a gente viu que não é um erro aleatório, mas sim um padrão, quais são os grupos sociais que mais usam essa forma? Os dados da pesquisa nos dão a resposta. A primeira pista vem do gênero. Os dados que foram coletados lá em Tefé mostram que as mulheres usam essa forma inovadora com mais frequência que os homens. A segunda pista tem a ver com a idade. A pesquisa identificou que os falantes mais velhos, com 50 anos ou mais, são os que mais usam o cheguemo. E a terceira e última pista social é a escolaridade. Essa forma é bem mais comum entre os falantes que tiveram menos anos de educação formal. Juntando todas as peças, um perfil bem claro começa a aparecer. Não é aleatório, são as mulheres, mais velhas e com menos escolaridade, as principais usuárias e, quem sabe, as guardiães dessa inovação da língua. Chegou a hora de juntar tudo o que a gente descobriu para chegar na grande conclusão e entender o real significado desse fenômeno. E a conclusão dessa análise toda é muito poderosa. Cheguemo não é um desvio, não é um defeito, é uma solução. Uma solução funcional criada de forma orgânica pela comunidade para tornar a própria língua mais clara. Então, o que essa história de Tefé nos ensina? Primeiro, que um suposto erro pode, na verdade, ser um upgrade da língua. Segundo, que as variações não acontecem por acaso. Elas seguem padrões sociais bem definidos. E talvez um mais importante. Isso nos lembra que a língua não é uma coisa estática, presa num livro. É uma ferramenta viva, que está sempre sendo moldada e adaptada por quem a usa.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Depois de ver como o Chegemo funciona, fica a pergunta: quantos outros erros que a gente ouve por aí não são, na verdade, soluções engenhosas esperando para serem descobertas? A resposta pode mudar totalmente o jeito como a gente escuta o mundo ao nosso redor.